Então, meus queridos amigos, irmãos, nessa felicidade de estar aqui, vamos então, põe pra gente eu preparei uns slidezinhos só para ir ajudando a gente a refletir sobre o que a gente vai conversar, tá bom? Olha, gente, se a gente está falando sobre o amor que faz recomeçar, então a gente tem um ponto importante. Eu tenho uma tese que tem me guiado no meu ministério. Uma coisa que me atrai muito e que realmente faz meu coração arder ao estudar a teologia é olhar para o nosso contexto, para o nosso tempo. Então, fazer a análise cultural para entender a teologia, entender a Bíblia, entender o nosso tempo, e construir uma boa argumentação bíblica como resposta para o nosso tempo. Eu tenho percebido que muitas das coisas dos desafios que a gente vive no nosso tempo tem a ver, inclusive, com uma dificuldade de compreender, inclusive, alguns conceitos e algumas palavras, que vão ganhando outros contornos e outras conotações, e aí a gente vai ter dificuldade, às vezes, de lidar com determinadas ideias. Às vezes, você compreende de forma intuitiva, porque a gente fala o tempo todo sobre amor, a gente lida com os textos bíblicos o tempo todo. O Espírito Santo nos traz o entendimento. Então, intuitivamente, a gente compreende algumas coisas, mas às vezes falta palavra, às vezes você tem uma ideia, tem um sentimento que você fica... Tem alguma coisa aí, mas você tem essa dificuldade de articular uma explicação. E quando a gente está lidando principalmente com a geração do momento, que é a geração que mais tem questionado, que é a geração Z, que traz uma série de questionamentos e de angústias e de dores, que também eu sou da geração... eu seria considerado geração Y em alguns sentidos. Eu sou de 79. Alguns chamados baby boomers, né? Mas como eu fui adolescente exatamente na metade final dos anos 90, então eu posso estar classificado também dentro dos millennials, né? Aqueles que têm mais ou menos a minha idade estão mais ou menos no mesmo barco que eu. Por que a gente é millennial? Porque a gente foi adolescente na década de 90, mas a gente já pega a internet e já pega essa virada para ano 2000. Quando virou ano 2000, eu estava ali fazendo de 19 para 20 anos. Tá? Então, a gente entende os anseios da geração dos millennials. A gente compreende muito bem a cabeça do velho. Se a gente pensar na geração anterior aos millennials, aí somos nós mesmo. É a galera que nasceu no período do mundo analógico. Os jovens e as crianças nem entendem o que é isso. O que é o mundo analógico? Gente, era o seguinte: para ouvir música tinha que botar a fita cassete no aparelho, dar play, ouvir, e depois, quando acabava, virava, né? E assim, sabe aquela coisa, eu não sei de quem usa Spotify ou o Deezer, né? Aí o Deezer tem uma coisa, né? Spotify, você põe uma playlist lá com 200 canções e aciona o shuffle. E aí as músicas vêm assim, sem você saber o que vai tocar. A gente não tinha isso não. Era uma fitazinha de 40 minutos, era normal, né? Se você estivesse ostentando, tinha uma fita de 60, né? Uma paz transparente de 60 minutos. Isso é uma ostentação. Vocês não sabem o prazer que era arrancar a fitinha da fita mais que nova. Né? Assim, arrancava a fitinha, abria, botava fita virgem. Tem uma fita virgem
que eu vou gravar música tal. E aí, Guns N' Roses no rádio, esperava tocar na tribuna, né? Eles falaram que vão tocar e não vão falar nada para a gente poder gravar, porque os locutores falavam assim da música só para estragar a gravação. Aí eu ia gravar a música, depois ficava gravando em 2 aparelhos para botar uma música só numa fita de 60 minutos, porque eu queria ouvir repetido, né? E não dá para ouvir, volta a fita, ouve de novo. Então eu já gravava, tinha um trabalho de gravar uma música só numa fita, porque eu não conseguia ouvir várias vezes, para decorar. Bom, essa garotada Nutella não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Então a gente está vivendo agora, essa geração, a geração Z, ela é uma geração que vem num mundo super conectado, onde tudo está a um clique de distância, esperar por algo é absurdamente sofrível. O WhatsApp, entendendo isso, inventou uma coisa que é do capeta, que é o 1x, 1x,5, 2x, né? E agora ninguém mais ouve áudio no tempo, né? E aí, eu falo com a minha esposa, que às vezes eu começo a conversar com ela, eu começo assim, eu estava pensando, e eu vejo na cara dela que ela queria, cadê o 2x para acelerar esse homem? Um problema, porque a vida é em 1x, né? Então o que está acontecendo? Essa nossa vida, esse nosso cenário ultra conectado, tudo rápido, só que a vida é em 1x. E como diz o meu trabalho, não adianta botar um montão de gente para fazer uma coisa para ser mais rápido, porque 9 mulheres não vão conseguir gerar um filho em um mês. Não adianta botar 9 mulheres para gerar em um mês. Tem que esperar 9 meses. A natureza, ela tem disso, a espera. O tempo, ele é necessário. Tá? Ora, só que além disso, a gente vem num tempo onde a gente está no meio, muita gente não sabe sobre isso, já que já não aguenta mais ouvir. Nós estamos no meio de uma revolução chamada Revolução Afetiva. Isso é uma revolução cultural, da qual nós estamos inseridos nela. Você dorme com a Revolução Afetiva, você acorda com a Revolução Afetiva, mas você não sabe que você está no meio dela. A gente está no ápice disso. Basicamente, é uma revolução onde o afetivo dos indivíduos, toda a maneira como a gente organiza as nossas vidas está centrado no afetivo. Isso é tão sério, mas tão sério, que o próprio capitalismo entendeu essa mudança, puxou isso para dentro de si, e aí surgiu, por exemplo, todo esse movimento empresarial, por exemplo, de inteligência emocional, de bem-estar das pessoas, você entender a cabeça, o afetivo, o anseio afetivo das pessoas, trazer isso para o ambiente empresarial, porque percebeu-se que isso gera lucro. Para o jovem, é muito natural, como a vida, os anseios, os planos, eles giram em torno disso. O meu anseio afetivo é mais importante do que qualquer outra coisa. A ponto de eu não só oriento toda a minha vida a partir daí, como, por exemplo, se os meus anseios afetivos eles não estiverem, por exemplo, conectados com o meu sexo biológico, por exemplo, eu preciso mudar o meu sexo biológico. Porque eu preciso que o meu afetivo seja 100% satisfeito. Então, todo o meu consumo, meu trabalho, minhas relações, daí surge inclusive um tema que é
o relacionamento afetivo. Quando a gente fala, porque a gente está falando muito de relacionamento homoafetivo. Mas o que a gente precisa compreender é que a revolução que a gente está vendo acontecer é que, por exemplo, o casamento, que é uma instituição moral, se torna uma instituição afetiva. Por que o casamento é uma instituição moral? Ora, é moral porque envolve compromisso. É um contrato. Quando duas pessoas se casam, há um compromisso entre essas pessoas. Por que compromisso? Compromisso porque envolve fragilidades. Quando você gera uma família e nascem filhos, o filho é uma parte frágil dessa relação. Se esse contrato se quebra, alguém pode pagar esse preço. Para a mulher, muitas das vezes, a relação, a mulher muitas das vezes está numa posição de fragilidade dentro desse contrato, por exemplo. Por quê? Para mulheres, para mulher existe um custo muito maior para entrar numa relação. Você já parou de pensar nisso? Por exemplo, a mulher que quer ter filhos. Ora, existe uma janela biológica para a coisa acontecer. Existe um período. Quando você começa a sair dessa janela de tempo, a coisa começa a ser um risco. É muito mais difícil. A mulher tem que botar muito mais em jogo num casamento do que o homem. E o que está acontecendo nos nossos tempos que a gente tem percebido? Os homens têm abandonado o casamento assim. E com quem é que ficam os filhos? Com a mãe. E o pai, o que ele faz? Dá uma pensão alimentícia, às vezes nem isso. Ou seja, há uma parte nesse contrato que é uma parte frágil. Tá certo? Então a gente precisa o quê? De um contrato que resguarde para que a coisa aconteça. Por quê? O voto, inclusive o voto matrimonial, é um voto de compromisso, não é um voto de amor. Gente, casamento movido a amor é a invenção da Disney. O casamento movido a amor ele é uma invenção da Disney. Porque ninguém ama ninguém o tempo todo. O amor é uma construção, é um movimento, é um investimento diário. Mas na hora que ele deixa a toalha molhada em cima da cama, a vontade é de matar ele, não é? Não é? Não é? Ou não? Verdade ou mentira? Né? Tem hora que a gente quer, né? Eu lembro que tinha um filme, eu não lembro qual filme, mas era uma situação em que a mulher às vezes falava para o marido, é porque assim, eram duas pessoas que viviam a vida de um. Então eu não vou nem falar o nome para não estragar, não dar spoiler, mas era isso, eram duas pessoas, dois gêmeos, que viviam uma única vida. E aí, para sustentar aquela mentira, né? Eles eram casados, e aí tinha dia que era um que estava com a esposa, tinha dia que era outro. Mas um deles não gostava da mulher, da esposa. E aí, quando era a vez dele, ele tratava ela com uma certa indiferença. E aí ela falava para ele, pô, mas você não me ama? Aí ele falava assim, hoje não. Mas assim, gente, é isso, né? Tem hora que o outro deixa a gente doido, né? Eu sei que a Jaque olha para mim, às vezes, com um olhar, que eu vejo as chamas saindo dos olhos. Aí eu penso assim, é melhor não falar nada agora. Eu vou ficar quietinho. Gente, por que isso? Casamento é difícil, é dia a dia, é relacionamento. É relacionamento. A gente não casa simplesmente porque ama. A gente casa porque quer construir uma vida com o outro. E se você fizer isso com bases afetivas, o que acontece é que o afeto, sabe o que é afeto? É gostar. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto mais. Isso é importante a gente falar, porque para entender o amor, eu preciso entender que hoje, quando a gente fala de amor, a gente está falando de afeto. Quando a TV fala sobre amor, a TV está falando de afeto.
Quando a Disney fala viver feliz para sempre, está falando de afeto. Não está falando de compromisso, não está falando de renúncia, não está falando de esforço, não está falando de buscar melhorar-se a cada dia, não está falando de compromisso assumido, de cuidado com o outro, de preocupação, não está falando isso. Só que na era de relacionamento de amor afetivo, porque se o casamento for afetivo, se você casa por amor, se a base do relacionamento é afetivo, quando o afeto acaba, você pode sair fora. Porque a base é essa. Compreenderam? Estão acompanhando? Então vamos lá. O que eu trago aqui? Inclusive essa imagem aqui do lado é uma escultura de... Esse aqui é Eros abraçando Psique. Na mitologia grega, Eros e Psique, Eros é apaixonado por Psique. Eros também pode aparecer com o nome de Cupido. A questão é que eles se amam. E é interessante, porque a proposta do mito é que o amor, Eros, que a gente usa inclusive Eros para designar um tipo de amor, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. O amor Eros existe para a psique. O que é a psique para a gente? É a mente. O amor, o casamento, há um casamento perfeito entre o amor e a mente humana. Isso é o que essa estátua representa. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Porque se a gente está pensando em amor para recomeçar, eu preciso, inclusive, ter um bom entendimento do que é amor. Porque se eu tiver um entendimento equivocado do amor, o meu recomeço pode começar com um pequeno tropeço. Se a gente não quer isso, né? Então, o que a gente precisa entender hoje? Qual é a nossa ideia aqui da gente conversar? Primeiro, um entendimento legal do que é o amor e de como o amor funciona na gente. Ok? Vamos lá? Temos aqui a divisa. A gente já falou decorado, mas aqui está na versão NVI, então está um pouquinho diferente, pode estar um pouquinho diferente, mas tem um ponto aqui que eu quero que a gente mantenha assim, fixado com um pinzinho, né, para a gente deixar um post-itzinho fixado, tá? Que é o seguinte: Deus demonstra o seu amor por nós. Então Deus ama. Então para a gente também importa o seguinte: qual é o padrão de amor em relação a Deus? Porque é nesse padrão que a gente quer chegar. Então é importante isso. E que esse amor é muito grande, a ponto de Cristo morrer por nós. E isso é muito importante, muito importante. Por quê? Gente, se Cristo não morreu e não ressuscitou, se Cristo não saiu andando em carne e osso daquele sepulcro, nada daqui faz sentido. O Evangelho não faz sentido. No tanto que, se alguém quiser destruir o Evangelho de uma maneira, e eu vou falar para você, tem gente tentando isso há 2000 anos. Uma maneira de você simplesmente acabar com o Evangelho é simplesmente você provar que Jesus não ressuscitou. Você poderia dizer para mim: seria mais fácil provar que ele não existiu. Pois é, tentaram isso durante muito tempo e não tem jeito. Não tem como refutar mais que o Jesus histórico existiu. Ele andou por aqui e ponto final. Então, qualquer acadêmico, mesmo ateu, qualquer acadêmico sério, mesmo ateu, não contesta esse fato. Jesus de Nazaré existiu, viveu, foi crucificado. Tá? E ninguém conseguiu até agora, porque é impossível, provar que ele não ressuscitou. Então Jesus ressuscitou. E toda a nossa fé, toda a nossa conversa, ela parte daí. Porque existe uma promessa.
Jesus é a primícia, é o primeiro de muitos. Primeiro de muitos o quê? Primeiro de muitos que ressuscitou. Nós iremos ressuscitar também, para viver uma vida eterna com Cristo. Então isso é importante de se entender. E essa é uma verdade que está sendo transformada no meio de nós. A gente precisa ter um bom entendimento disso. Nossa vida eterna não é uma vida simplesmente espiritual. A nossa vida eterna será uma vida eterna ressurreta. Nós vamos ressuscitar também, recebendo um corpo glorificado, e aí então viver com Cristo na nova Jerusalém, que é o reino de Deus que vem e se funde à terra. No tanto que quando a gente ora a oração do Pai Nosso, o que a gente ora? Venha a nós o teu reino. Isso não é figurativo. Isso não é figurativo. Ansiamos pela volta de Jesus e pelo reino de Deus que vai vir sobre a terra. Sem essa esperança, se a gente quebra, se a gente muda essa esperança, o evangelho em si, ele se enfraquece. E essa tem sido uma maneira de deixar o evangelho água com açúcar. Inventar um evangelho que ele é simples. Ele é um evangelho para afagar as tuas ansiedades afetivas. Em Mateus 22, do versículo 37 ao versículo 38, diz assim, você nem precisa abrir, preste atenção comigo, mas se você quiser abrir, pode abrir, tá? Mas vamos lá, porque é uma passagem bem conhecida. É Jesus sendo interrogado por um fariseu, e aí é perguntado a ele, qual é o maior mandamento? E aí Jesus diz assim, no versículo 37, responde Jesus, amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a ele, amar ao próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Só que tem um ponto importante aqui, porque Jesus diz o seguinte, é importante lembrar que ele falava aramaico. O texto foi escrito em grego, mas ele falava aramaico. No aramaico, assim como no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, uma maneira de você enfatizar ou dizer que uma coisa é muito importante quando você diz, é repetir essa coisa. Quando é muito importante, você quer grifar, o importante que você faz, você repete. E aí, uma maneira de fazer essa repetição, às vezes, é você dizer a mesma coisa de forma diferente. Então, você poderia dizer, em verdade e em verdade, eu te digo, olha, você já logo espera, para tudo, porque vem algo muito, muito importante em seguida. A outra maneira seria dizer a mesma coisa de forma diferente. Por exemplo, falar assim, essa menina é bonita, ela é bela. Você está repetindo, usando termos diferentes. E aí Jesus, esse texto, ele traz uma pérola muito bonita, porque ele diz o seguinte, amarás o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Olha, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está tirando a pista. Coração, alma e entendimento são a mesma coisa. Mas só que ele está evocando esse texto de um outro lugar. Ele está trazendo esse texto de Deuteronômio 6, versículo 4. Ele está evocando a oração mais importante para o judeu, que é a Shema. A Shema, porque a palavra Shema significa ouça. Versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. Ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel. Esse ouça, esse Shema, significa ouvir, absorver e botar em prática. Isso é Shema, não é só ouvir.
É ouvir, absorver e botar em prática. E aí Deus diz para o povo, através de Moisés: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Jesus, ao invés de falar força, ele diz entendimento. É a mesma coisa. Ou seja, ama o teu Deus com toda a tua capacidade mental de fazer isso. Coloca a tua mente nesse projeto. Amar a Deus de todo o teu entendimento. De maneira deliberada, persistente. Esse texto da Shema ainda continua dizendo o seguinte, porque ele vai dizer assim: como é que eu vou fazer isso? Aí ele diz assim, ó: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência, todo dia, a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua cama, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal no braço e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. É por isso que o judeu reza com uma caixinha na testa. O que tem dentro da caixinha? Aquilo ali chama-se filactério. Dentro daquela caixinha tem um pergaminhozinho escrito a Shema. Porque o texto diz para ele manter ela na testa, e aí ele segura também uma outra caixinha, prende no braço, enrola com uma fita e fica segurando. E prende nos murais da porta. Sempre tem um rolinho, tá? Enfim. Olha, é a mesma coisa, é o mesmo princípio que ele está passando para a gente, tá? Então, beleza, vamos lá. O que é o coração humano? Gente, o coração humano, então, a gente sabe que é a mente humana. E como é? A gente já sabe como a mente humana está constituída hoje. A mente humana, ela é formada do id, ego e superego, né? A gente sabe disso da psicologia, né? Freud foi o cara que mapeou isso e deu esses nomes. Mas, basicamente, o que ele está ali só, vamos dizer, decodificando? Ele está decodificando o seguinte: na nossa mente nós temos o instinto, ou aquilo que a gente chama de emoções, que é o nosso id, é o que te impulsiona a fazer as coisas, quando você faz sem pensar, sabe? Aquilo que você faz sem pensar, aquilo que é instintivo. Isso é o teu id entrando em ação. A gente poderia dizer, aqui também, você pode encontrar o id como sendo o centro afetivo da tua mente. Porque é no id que você processa os impulsos afetivos. Aquilo que você gosta, não gosta, está entendendo? Amor e ódio. Aí você entende por que vai surgir essa questão das emoções estarem ligadas ao id. Porque está muito fortemente relacionado com as tuas pulsões afetivas. Ok? A gente tem uma outra parte que é o superego. O superego é o juízo. O superego é a nossa capacidade. E aí, gente, olha, para quem depois quiser saber mais, a gente pode, sei lá, a gente manda por WhatsApp, qualquer coisa. Mas assim, tem pesquisas recentes, muito novas, mostrando, por exemplo, que a moral não é cultural. Isso já caiu por terra. A moralidade humana não é cultural. A nossa mente, ela processa estímulos morais. Freud, quando ele propõe o superego, ele propõe um superego que é construído. Mas hoje já se sabe que não. Você nasce com essa capacidade cognitiva
de processar estigmas morais. Então, gente, não se engane. Eu, você, cada um de nós, a gente sabe sim distinguir o certo do errado. E existe o certo e o errado dentro de questões morais. O que acontece é que também por causa da revolução afetiva, a gente aprendeu a suprimir alguns impulsos morais. De maneira que a gente é como se você deixasse uma capacidade de processar alguns estímulos morais, você deixa ela inativa. Mas quando você se vê numa situação em que aquilo ali é necessário, você reconhece. Você consegue entender que você está diante de uma questão moral e que essa questão moral aí, ela tem sim um certo e errado. Isso está diretamente ligado ao teu superego, juízo ou moral. E nós temos o ego. O ego é a razão. É quando a gente fala assim, fulano é muito racional. A gente está falando que ele é um cara que usa muito isso daqui. Ora, a razão é a capacidade da mente de lidar com questões analíticas. Isso é que é a razão. É a capacidade da mente humana de lidar com questões analíticas. Bom, quando você junta essas três coisas e elas se falam, se conversam, o que você tem aí acontecendo? Você tem a tua mente, é o psique. Não dá para separar essas coisas, não dá. O que você consegue fazer é ser uma pessoa que vive mais a partir de uma desses aspectos. Mas uma mente equilibrada é a mente que está lidando bem com todas essas coisas. Porque vai ter hora que você não pode ser impulsivo. Até porque, dependendo do sujeito, se ele for impulsivo, ele mata alguém, literalmente falando. Se ele for impulsivo, ele bate em alguém até matar. Tem um cara que, se for impulsivo, ele entra com a moto debaixo de um ônibus. Tem gente que, quando é impulsivo, ofende o outro de maneira terrível. Tem gente que, quando é impulsivo, acaba com a fé do irmão. Por quê? Porque ele é um sujeito que está aqui. Gente, eu falo o que eu penso, o que vem na minha mente, eu sou muito sincero, eu sou transparente. Não, você é uma pessoa que age de forma instintiva. Você fala o que vem na tua cabeça. Porque nem tudo que a gente pensa, a gente fala. Porque as palavras ferem. Mais do que ferem, as palavras destroem. Então a gente tem que pensar, você tem que primeiro passar pelo crivo do juízo, para saber se aquilo deve ser dito ou não. Mas antes disso, você pega o que você viu ali e pensa a respeito primeiro, para saber se cabe falar alguma coisa ou não. Está compreendendo como quando essas três coisas estão juntinhas, funcionando bem? E por que a gente tem tanto problema na igreja? A gente tem tanto problema porque muitas das vezes o cara é legalista demais. Tem gente que é só aqui, ó. Não, pecado. Não, pecado. Excomunga. Não, na nossa igreja não tem disso não, tchau. Não, nem volta. Aqui, ó. Tá aqui, legalista. A moral, né? Ou então não, é o cara super racional. Esse negócio aí, essas orações aí, esse negócio, acho que não tem nada a ver não. O cara mente muito cartesiana. Ora, é no equilíbrio disso daqui que a gente vai ter uma vida saudável. Da junção disso tudo, o que a gente tem? Nosso coração, nossa alma, nossa mente. Ora, então beleza. Gente, tá claro para você que quando eu falo de amor, e Jesus fala assim, ama de todo o teu coração, é de todo o teu instinto, de todo o teu juízo, de toda a tua razão. Quando a Bíblia está falando, ama de todo o teu coração, está dizendo o seguinte, olha, que Deus, que o amor de Deus tome a tua mente de um jeito que reorganize todas as tuas emoções, todos os teus instintos, todo o teu juízo e toda a tua razão. Porque você pode ser um cara muito moral, mas não ser nem um pouco cristão. Porque há ateus que são moralistas. Tem ateu moralista. Tem umbandista moralista. Tem católico moralista. Tem moralista em tudo que é coisa. Entendeu?
Agora, quando eu submeto a minha concepção moral à concepção moral de Deus, aí eu tenho uma mente renovada. Quando eu começo a submeter a minha mente à mente de Deus, eu tenho a renovação da minha mente. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Começa no versículo 1. Eu sempre tenho que falar o 1 e o 2, porque senão não sai. O pastor Alexandre adora, né? Adora. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com o vosso tempo, mundo, século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ó, renovação do entendimento é através do amor de Deus. Então, beleza. Então, agora vamos entender o amor, então, porque se o amor vai entrar, vai revolucionar a coisa toda, então vamos entender esse amor aí que vai ser bom pra caramba. A gente pode considerar. A gente vai assistir um pequeno videozinho para dar uma animada, vamos lá. Que fala justamente sobre o amor e eu continuo na sequência. Se quiser até apagar, pode. Se você ouviu falar de Jesus, deve conhecer um de seus ensinamentos chamado a regra de ouro. Faça aos outros o que você quer que façam a você. E isso, na verdade, é uma versão de outra coisa que Jesus disse, que o significado da vida é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Isso é muito bonito, mas o que exatamente ele quis dizer com amar? É uma palavra pouco clara em português, porque você pode amar a sua mãe e pode amar pizza. E se a palavra amar significa a mesma coisa nos dois casos, sua mãe vai ficar bem chateada. Então, o que Jesus quis dizer? Bom, esta frase, ame ao próximo, é uma citação das escrituras hebraicas em que a palavra para amor é ahavá. No entanto, a língua que Jesus falava no dia a dia era uma língua prima do hebraico chamada aramaico, na qual a palavra para amor é rahmá. Mas aí, ao transmitirem seus ensinamentos, os seguidores de Jesus os traduziram para o grego, usando a palavra ágape. Veja que fascinante. Os primeiros seguidores de Jesus que escreveram os livros do Novo Testamento em grego não aprenderam o significado de ágape pesquisando em dicionários. Eles olharam para os ensinamentos e a história de Jesus para redefinirem o conceito de amor. Uma vez, perguntaram a Jesus sobre o mandamento mais importante nas escrituras judaicas, e ele citou primeiro a antiga oração na Torá conhecida como Shema. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Amar a Deus é a coisa mais importante. Mas Jesus prosseguiu dizendo que outro mandamento da Torá também era o mais importante. Amar o próximo como a si mesmo. Então qual é o mais importante? Amar a Deus ou amar o próximo? A resposta de Jesus é sim. Perguntar significa que não entendeu o que ele disse. Para Jesus são dois lados da mesma moeda. Seu amor a Deus será expresso por seu amor por pessoas, e vice-versa. São inseparáveis. Para Jesus, o amor ágape não é só um sentimento por outra pessoa, como quando você está apaixonado. Para ele, amor é ação. É uma escolha para buscar o bem-estar de outra pessoa. Jesus ensinou que o amor por Deus e pelos outros significa buscar o bem-estar de pessoas sem esperar nada em troca, especialmente daquelas em situações difíceis, que não podem retribuir ainda que quisessem. De acordo com Jesus, esse tipo de amor generoso reflete a essência de Deus. E ele vai além. Jesus disse que o nível máximo do amor verdadeiro é tratar bem pessoas que você não suporta. Você deve amar e fazer o bem ao seu inimigo sem esperar nada dele. Segundo Jesus, esse amor para com o inimigo imita o caráter do próprio Deus. Mas não comentaríamos sobre Jesus hoje se ele tivesse apenas falado coisas como ame o seu inimigo. Ele realmente viveu isso. Jesus sempre ajudava e servia as pessoas ao seu redor de forma prática e real. E sempre buscava os pobres e desamparados, os que não podiam retribuir. Ele mostrou amor pelos esquecidos, por pessoas marginalizadas.
E quando Jesus finalmente chegou a Jerusalém, se tornou inimigo dos líderes do povo. Ele os acusou de hipocrisia e corrupção. Mas em vez de atacar os inimigos para derrotá-los, ele permitiu que o matassem. Jesus morreu em razão do egoísmo e corrupção de seus inimigos, porque os amava. Depois da manhã da Páscoa, Jesus e seus seguidores afirmaram que foi o poder do amor de Deus pelo mundo que foi revelado na vida, morte e ressurreição de Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, Deus mostrou seu próprio ágape por nós assim. Quando ainda éramos pecadores, o Messias morreu por nós. Ou nas palavras do apóstolo João, o próprio ágape de Deus foi revelado quando ele enviou seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Para João, isso leva à conclusão. Amados, se é assim que Deus nos amou, então devemos amar uns aos outros. Então, a fé cristã envolve a confiança de que no centro do universo há um ser que transborda de amor pelo seu mundo. O que significa que o propósito da existência humana é receber esse amor que veio a nós em Jesus e entregá-lo aos outros, criando um ecossistema de amor focado em se doar. E esse é o significado do amor ágape no Novo Testamento. Volta para mim, por favor, ali nos slides. Gente, olha só. Então aqui a gente já tem uma coisa muito importante que já fica claro para a gente. Amor tem a ver com atitudes e ações. Atitudes práticas. Tá? Só que o que o texto explica e o que a Bíblia fala para nós é sobre o amor ágape. E o amor ágape é o amor de Deus. O problema é que, além do amor de Deus, nós também manifestamos o amor dos homens. E aí, muitas das vezes, a gente faz confusão nessa esteira toda de um montão de amor. No final das contas, é o seguinte, rapidamente, são quatro amores diferentes. São 4 amores. Tá? Aqui só o ágape é o amor divino, é isso que eu estou falando, que transborda em Deus e é derramado sobre nós. O ágape penetra o nosso ser e transforma todo o nosso querer, remoldando nossas afeições. Então a gente precisa deixar que o amor de Deus dê essa renovada nas nossas afeições. Ou seja, que os nossos amores sejam trabalhados a partir do amor de Deus. E quais são os nossos amores? Eu vou até passar aqui. Cadê o nosso? Aqui. Os 4 amores. O primeiro amor é o storge. Esse amor é o amor. Essas palavrinhas, gente, elas são no grego. São palavras gregas. É porque às vezes você tem no idioma várias palavras para designar uma coisa. E quando cai no outro idioma, você não tem essa equivalência. Então, no português, a gente não tem essa equivalência. A gente chama de amor. Então, tudo é amor. Só que você tem 4 coisas diferentes e as 4 coisas são amor. E é aí que a gente faz uma confusãozinha. Então, por exemplo, o que é o storge? O storge é o amor, ele seria melhor descrito como o gosto. Gosto ou não gosto. Sabe quando ele fala ali? No vídeo ele fala assim, você pode amar a sua mãe e pode amar a pizza. Eu amo pizza. Eu amo. Leandrão também. Leandrão tá comigo. É meu BFF, meu best friend forever, quando o tema é pizza. Amo pizza. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu gosto de. É um amor raso. É aquele cara que fala assim, adoro Fórmula 1. Não perco uma. Acordo domingo de manhã para assistir Fórmula 1. O dia que ele não vê, faz diferença nenhuma. Né? Não é verdade? Você tem várias coisas que a gente gosta nesse nível. Isso é storge. É um gostar. É um gostar. Gosto ou não gosto. É um amorzinho bem afetivo e fraquinho. E isso se aplica em termos de pessoas também. Porque tem gente que você gosta e não gosta. Personalidades, músicos, artistas, políticos. Então você está lidando. Só que acontece o seguinte: tem vezes que a gente lida com pessoas na igreja nesse nível aqui. E gente, isso aqui não pode. Aí não pode.
Eu não posso tratar as pessoas de maneira tão superficial assim. Então não queira isso, tá? Nível mais. Aí o segundo nível é o filéu. É o amor filéu. O amor filéu, a gente poderia chamar de amor fraternal. O amor filéu é aquele amor que você cria quando faz um amigo. É o amor da amizade. Esse amor, o amor filéu, ele tem a ver, porque quando você tem um amigo, geralmente esse amigo é um amigo que faz coisas com você, assim, que, por exemplo, eu tenho meu amigo que é meu parceiro no futebol, a gente sempre joga bola junto. Então, assim, geralmente, quando a gente está falando em filéu, entra aqui a dimensão do andar junto. Duas pessoas que andam juntas, dentro de um mesmo projeto. Quando você está dentro de um mesmo projeto com a outra pessoa, você desenvolve um nível de amor filial. Então, quando você vem para a igreja, você está querendo formar com esse grupo aqui um amor mais filial do que estorge. Porque se for estorge, é uma coisa do gosto, não gosta. Aí se você gosta, você vem. Aí na hora que tu não gosta mais, tu não vem mais na igreja. Não está naquela igreja lá, não está dando mais não. Gente, não dá para mim. Muito tóxico. Muito tóxico. Preciso de outra igreja. Por quê? Porque a tua relação é uma relação estorge. Não ficou filéu. Não é filéu. Você não está junto. Você não está no mesmo projeto. É por isso que quando a gente faz parte de uma igreja, a gente assume responsabilidades. A gente trabalha. Entendeu? Por quê? É para estar junto no mesmo projeto, numa mesma construção. Sair da superficialidade e partir para o segundo nível. Está entendendo por que tem tanta gente frustrada com a igreja? Porque está se relacionando com a igreja só no nível estorge. Não quer, intencionalmente, não quer deixar virar filéu. Oxe, fiz alguma coisa. Passei sem querer. O que eu fiz? Eu fiz assim, eu senti que fez um claquezinho. Subiu lá. Agora, olha só, gente. O amor filial é aquele amor de duas pessoas que caminham lado a lado. O amor eros, que é o amor dos relacionamentos amorosos, enquanto no filéu os dois estão andando lado a lado, no eros um olha para o outro, um busca o outro, tá? A gente no nosso tempo agora a gente usa a palavra eros para falar de erotismo, de amor erótico, então há uma deturpação da palavra nesse sentido. A gente acaba lidando com ela do ponto de vista puramente sexual. Isso não é eros. Isso não é eros, tá? Esse negócio que a gente chama de erotismo, isso daí é instinto puro. É id puro e é animal, animalesco. Por isso que a gente fala que é carne. Por isso que a gente fala que é carne. É coisa da carne. Tá me acompanhando? Está acompanhando? Quando a gente está falando de eros, por exemplo, se você ler Cântico dos Cânticos de Salomão, Cântico dos Cânticos é uma carta, nesse sentido é uma carta erótica, porque é uma carta do noivo para a noiva. É o amor daquele de um que olha para o outro num desejo de se fundir, de se tornar uma só carne. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Porque é exatamente isso. Adão, quando escreve o poeminha para Eva, ele diz, tu é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Quando a gente está falando em deixará, aí Deus fala, deixará o homem a sua casa e se unirá com a sua mulher. E juntos formarão uma só carne. Uma só carne. Desejo de se fundir e ser um. É bonito porque essa figura de linguagem Jesus usa para falar da igreja amada. Por quê?
Qual é o desejo? Que a igreja olhe para Cristo, desejando a Cristo. Que não seja só andar lado a lado. Esse é o diálogo de Jesus com Pedro, quando fala: Pedro, tu me amas? Aí Jesus está falando assim: Pedro, ele usa o amor ágape, porque é o amor de Deus. Eu vou falar dele agora. Então Jesus está falando assim: Pedro, tu me ágape, Pedro? Tu me ágape? E Pedro fala assim: Senhor, tu sabe que eu te filéu. Aí Jesus, como se Jesus falasse: não, tu não está entendendo o que eu estou te perguntando. Pedro, tu me ágape? E Pedro falou assim: Jesus, eu te filéu. Aí pergunta a terceira vez. Pedro, só que na terceira vez Jesus pergunta assim para ele: Pedro, tu me filéu, né? Então tu me filéu, né? Aí Pedro se entristece, porque ele entende que o que Jesus está querendo dele é um amor mais profundo. Não é um amorzinho da gente andar lado a lado. É um amor da gente olhar a Cristo, desejando a Cristo. A igreja. Gente, olha só, deixa eu falar isso para você e leva isso para a tua casa, porque isso é o mais importante. Se você pescar agora o que eu vou te falar, e tudo que eu disse aqui vai ter valido a pena. A igreja, nós, a igreja, precisamos desejar a Cristo. A igreja que não deseja a Cristo é uma igreja doente. Se a igreja não deseja a Cristo, a igreja está doente. E se a gente quer um amor que nos faça recomeçar em Deus, a gente precisa ágape a Deus. Porque ágape é justamente um amor de Deus. E o amor de Deus, ele é o seguinte: ele é um amor que não está no outro, num objeto ou numa coisa. Você reparou que todos esses três aqui, gente, eu nem falei, tá? Porque se você quiser saber um pouco mais sobre os 4 amores, isso aqui é a capa do livro, os 4 amores de C.S. Lewis. C.S. Lewis tem uma série de livrinhos, são baratinhos, maravilhosos, de uma profundidade gigantesca. Para você que não sabe quem é C.S. Lewis, e é um dos escritores mais importantes assim, do cristianismo, C.S. Lewis foi quem escreveu as Crônicas de Nárnia. Era amigo pessoal do R.R. Tolkien, lá no Senhor dos Anéis, eram amigos pessoais. E o C.S. Lewis tem uma série de livros maravilhosos, e esse livro especificamente fala sobre os 4 amores. Então, se você tiver, tem na Amazon, e eu vou te falar, está na promoção, menos de R$30. Assim. Bom, enfim, então assim, você percebe que os amores humanos, eles estão em alguém ou em alguma coisa. Você percebeu isso? Porque você gosta de algo ou de alguma coisa. Se você filéu alguém. Se você eros alguma coisa, e o eros tem muito a ver com o desejo. Então o eros está ligado ao desejo. Eu desejo a minha amada. A minha amada é minha. Mas é isso, gente. Você está entendendo? O amor humano sempre tem um objeto. Tem alguém que é o foco daquele amor. Só que o amor de Deus, ele é diferente. O amor de Deus, ele nasce no próprio Deus. Ele é um amor que é autocontido, ele nasce do próprio Deus e transborda. E é desse transbordar do amor de Deus que é jorrado em nós. Então, quando você aceita a Jesus, o que acontece? O próprio Deus vem e habita em você. Gente, o Espírito Santo, que é uma das 3 pessoas de Deus, o Espírito Santo vem e habita em você. O amor de Deus, que transborda o próprio Deus, agora ele passa a transbordar e a te encher. Só que esse amor te enche de um jeito que chega uma hora que também transborda. E aí você precisa manifestar esse amor pelo outro. É por isso que amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. Primeiro vem de Deus, é Deus que te enche. E uma vez que você está
cheio de Deus, você não consegue conter esse amor. Não dá para conter. E ele transborda. E transbordando, ele vai se manifestar. Se manifestar através de atitudes, comportamentos e ações. Não é pelo que eu falo, mas é pelo que eu vivo. Está fazendo sentido? Porque é esse, gente. Aí, quando o ágape vem e te enche, gente, aí o céu é o limite, né? Porque é isso. O ágape é o amor divino que transborda em Deus, é derramado sobre nós. Já estou indo para o finalzinho, acabando já. O ágape penetra em nosso ser e transforma todo o nosso querer. Gente, quero, não quero, gosto, todo o nosso afeto. O ágape, quando ele entra e transborda, todo o nosso afetivo é transformado. Então, quando a gente vive a dimensão do amor de Deus da maneira correta e saudável, deixando que toda a nossa mente seja invadida e impactada por essa transformação, o nosso querer é transformado. O que tu gosta e o que tu não gosta muda. O que tu quer e o que tu não quer muda. E se não muda, então eu te convido a deixar que o amor de Deus realmente transforme o que precisa ser transformado. Você está resistindo ao amor de Deus. Se você está em Deus e algumas coisas não estão mudando na sua vida, o pecado parece um pouco mais atraente, mais saboroso, então, olha, você está precisando se entregar. Se converter realmente. Você está, mas está ainda com reservas. Submeter todo o teu coração. Lembra do coração. Não pode perder isso de vista. Que o coração é toda a tua mente. Todo o teu afeto, todo o teu juízo e toda a tua razão. Submeta tudo isso ao senhorio de Cristo. Aceitar que Jesus seja o Senhor da minha vida é submeter o meu juízo, a minha razão e os meus afetos, submeter isso ao senhorio de Cristo. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Isso é que é deixar Jesus ser Senhor da sua vida. Eu vou deixar isso aqui só para a gente ler. Leia depois 1 João de 7 a 12, porque João está falando exatamente sobre isso. Eu não quero avançar demais já no tempo. Então é muito bonito, porque João fala exatamente sobre o amor de Deus e esse amor sem limites que é derramado sobre nós, a ponto de dar o seu filho para que ele pudesse viver em amor conosco. É tudo sobre isso. E aí eu quero finalizar com essa frase. Essa frase, quando eu ouvi, eu falei, gente, isso é muito lindo. O ágape é o jardineiro do pomar das nossas afeições. Quando o ágape entra, o que ele faz? Ele chega no pomar das nossas afeições e começa a tirar as ervas daninhas, dá uma capinadinha ali, dá umas podadinhas na árvore, dá uma arrumadinha, dá uma ajeitadinha. Meu irmão, minha irmã, deixa Jesus entrar e trabalhar. Deixa o ágape ser esse jardineiro no pomar das tuas afeições. Amém. Porque você não vai conseguir. Esse é o mistério da graça. A gente não consegue fazer. A gente não consegue por nós mesmos. O pecado não deixa. Porque o pecado é justamente isso. Estamos caminhando numa direção oposta.
A gente não vai conseguir. Sozinho, você vai fazer 40 anos de análise e não vai dar certo. As dores vão ser as mesmas, as frustrações vão continuar, a ansiedade vai estar sempre ali presente, a ferida não vai cicatrizar. Porque eu preciso que um jardineiro entre nesse pomar para podar o que precisa podar, limpar o que precisa limpar e plantar aquilo que falta. E tem muita coisa faltando no pomar das nossas afeições. Mas em Cristo, nós temos, e eu te digo, nós temos. Então, creia. Creia. Porque é daí que vai vir a fé. E a fé vai alimentar a esperança. E a esperança retroalimenta a fé. E o amor mantém tudo isso em movimento. É por isso que Paulo é tão enfático. Quando ele está falando dos dons, ele fala dos dons. Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre os dons, ele fala sobre o que a gente tem que buscar para a igreja ser uma igreja de bênção, e ele fala sobre os dons, e ele fala sobre tudo que é possível, e ele fala assim, procura os melhores dons, e ele termina falando assim, mas busca com zelo as melhores coisas. Pensando que de tudo isso, tudo vai passar. Tudo vai passar. A gente está vivendo uma vida temporal. Mas nós estamos caminhando para uma vida eterna. Por isso que eu falei lá no início. A ressurreição de Cristo significa que há ressurreição para nós também. Então eu tenho que estar mirando nesse alvo, nessa esperança. Tá certo? Por quê? Olhando para o alvo, olhando para o eterno, o finito vai acabar. Gente, o finito vai acabar. Não quer dizer que você tem que deixar, esquece trabalho. Não, não. É só dar peso de finito ao que é finito. E dar peso de infinito ao que é infinito. Só que a gente dá peso de infinito ao que é finito. Carro, dinheiro, trabalho, relacionamento. Tudo isso passa. É finito. É só colocar as coisas nos lugares certos. Colocar os afetos nos lugares certos. Quer ter carro? Pode ter carro, não tem problema. Mas só que carro tem 2 anos de vida útil, né? 3 anos de vida útil, a gente já quer outro. Celular. Tá? As coisas têm vida útil. Finito. E eu começo a olhar para o infinito. Olha, o que Paulo diz que mais essas coisas ficarão para além? Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Concentrem-se nisso. Busquem na palavra de Deus. Enquanto estiverem lendo a Bíblia, busque a fé de Deus para te mostrar, para falar contigo sobre isso. Senhor, fala comigo sobre fé, esperança e amor. Me ensina sobre fé, esperança e amor. Só para acabar, para finalizar. Que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o medo. E nós estamos vivendo dias de pavor. Por que a gente está tão apavorado? Por que a gente tem tanto medo? Porque não estamos experimentando o amor da forma que a gente deveria. E o amor lança fora todo o medo. O amor lança fora todo medo. O contrário do amor é o medo, não é o ódio. O ódio é a distorção do amor. É um amor distorcido. Se a gente está muito apavorado, com muito medo, a gente está precisando experimentar um pouco mais o amor. E o amor certo, o amor ágape, o amor de Deus. Porque se eu me focar no amor dos homens, eu vou estar sempre lá naquele, no Storge, no Filéu e no Eres. Amém? Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações. Gente, é isso. Tudo se resume a isso. Encher-vos do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo é encher-se do amor de Deus. É claro que o Espírito Santo vai estar em você, porque sem ele o amor de Deus não entra. Amém. Amém.